Você já percebeu como é fácil começar algo com entusiasmo e depois, sem nem perceber, ir perdendo o interesse? Acontece com dietas, exercícios, projetos e, infelizmente, também acontece com nossa vida espiritual. Quantas pessoas conheci ao longo dos anos que começaram sua jornada cristã como foguetes, orando com fervor, estudando a palavra com sede, participando de tudo na igreja, mas depois de alguns meses ou anos, aquele fogo foi se apagando. A oração se tornou mecânica, a leitura bíblica virou obrigação, e a presença de Deus parecia cada vez mais distante. Como Billy Graham certa vez disse, a vida cristã não é apenas uma decisão única, mas uma série de decisões diárias para seguir a Cristo. E é exatamente sobre essas decisões diárias que quero conversar com você hoje. O que acontece não é que essas pessoas perderam a fé ou deixaram de amar a Jesus. O problema é mais sutil e perigoso do que isso. É como uma erosão silenciosa que vai minando nossa intimidade com Deus sem que percebamos. Começa com pequenas concessões. Hoje não vou orar porque preciso sair cedo. Esta semana está corrida, na próxima retomo minha leitura bíblica. Estou muito cansado para ir ao culto hoje. Uma coisa leva a outra, e antes que você perceba, sua vida espiritual está funcionando no piloto automático. Você ainda vai à igreja, ainda fala sobre Deus, ainda se considera cristão, mas por dentro sabe que algo está faltando. A chama que antes ardia forte agora é apenas uma brasa que ameaça se apagar. Billy Graham sempre enfatizou que a maior tragédia não são os que rejeitam a Cristo, mas os que o aceitam e depois vivem como se ele não existisse. Essa é uma verdade que deveria nos fazer refletir profundamente. Quantos de nós estamos vivendo exatamente assim? Temos o nome de cristão, frequentamos os lugares certos, falamos as palavras certas, mas nossa vida interior está seca como um deserto. E o pior é que muitas vezes nem percebemos essa condição, até que uma crise chega e descobrimos que nossa fé não tem raízes profundas o suficiente para nos sustentar. É aí que entendemos que ter uma experiência com Cristo no passado não é suficiente. Precisamos de um relacionamento vivo e atual com Ele todos os dias. A questão central não é sobre ter mais conhecimento bíblico ou frequentar mais atividades religiosas. O problema está na nossa disposição de buscar ativamente a presença de Deus em nossa rotina diária. Vivemos numa cultura que valoriza a conveniência e o prazer imediato. E isso acabou contaminando nossa abordagem à vida espiritual. Queremos sentir Deus, mas não queremos fazer o esforço de buscá-lo quando não sentimos vontade. Queremos os benefícios da vida cristã, mas não queremos pagar o preço da disciplina diária. Como resultado, nossa fé se torna superficial, baseada em emoções e circunstâncias, em vez de ser firmada na rocha sólida de um relacionamento consistente com Cristo. Deixe-me compartilhar com você a história de um empresário que conheci há alguns anos. Ele tinha 45 anos, era bem-sucedido nos negócios, líder em sua igreja local, respeitado por todos. Mas um dia ele me procurou e disse: Pastor, estou passando por um momento muito difícil. Minha empresa está enfrentando uma crise, meu casamento está em tensão e quando tento orar, sinto como se minhas palavras não passassem do teto. Não sei mais como me conectar com Deus. Quando conversamos mais profundamente, descobrimos que nos últimos 3 anos ele havia gradualmente negligenciado seu tempo pessoal com o Senhor. As pressões do trabalho, as responsabilidades familiares, até mesmo suas atividades ministeriais haviam tomado o lugar de sua intimidade com Cristo. Ele estava fazendo coisas para Deus, mas não estava com Deus. Essa história ilustra perfeitamente o que Billy Graham quis dizer quando afirmou: é possível estar tão ocupado servindo a Cristo que esquecemos de amá-lo. Esse homem
Não era preguiçoso espiritualmente, ele estava ativo na igreja, ajudava outros, contribuía financeiramente, mas havia perdido o essencial, o relacionamento pessoal e íntimo com Jesus. E quando as tempestades da vida chegaram, ele descobriu que sua casa espiritual estava construída sobre areia, não sobre a rocha. A boa notícia é que, com orientação e muita disciplina, ele conseguiu reconstruir sua vida devocional e redescobrir a alegria da comunhão com Deus. Mas isso só foi possível quando ele tomou a decisão firme de priorizar seu tempo com o Senhor, mesmo quando não sentia vontade. É aqui que muitos de nós falhamos. Esperamos sentir vontade de orar para orar. Esperamos sentir sede espiritual para ler a Bíblia. Esperamos estar emocionalmente preparados para adorar. Mas a maturidade espiritual funciona de forma oposta. Primeiro, tomamos a decisão de buscar a Deus. Depois, os sentimentos e a sede espiritual vêm como consequência. Como Billy Graham costumava dizer em seus sermões, sentimentos vão e vêm, mas nossa decisão de seguir a Cristo deve permanecer firme, independentemente de como nos sentimos. Isso significa que haverá manhãs em que você acordará sem vontade de orar, mas orará mesmo assim. Haverá noites em que a leitura da palavra parecerá tediosa, mas você lerá mesmo assim. Haverá domingos em que você não sentirá prazer na adoração, mas adorará mesmo assim. Se esta mensagem está tocando seu coração até aqui, eu gostaria de fazer um convite especial para você. Nosso canal existe para trazer conteúdos que fortaleçam sua caminhada com Cristo. E se você ainda não se inscreveu, clique no botão de inscrição agora e ative o sininho para receber todas as nossas reflexões. E me conte aqui nos comentários, qual é o maior desafio que você enfrenta para manter uma vida devocional consistente? Talvez seja a falta de tempo, talvez seja a distração ou até mesmo a sensação de que Deus não está ouvindo. Compartilhe conosco, porque sua experiência pode ajudar outros irmãos que estão passando pela mesma luta. Juntos somos mais fortes nesta jornada de fé. Esta disciplina diária de buscar a Cristo não é uma forma de legalismo religioso ou uma tentativa de ganhar o favor de Deus através de obras. É exatamente o oposto. É uma resposta de amor àquele que primeiro nos amou. Quando você entende verdadeiramente o que Cristo fez por você na cruz, quando compreende a profundidade do amor divino, você não vê o tempo com Deus como uma obrigação, mas como um privilégio incrível. É a oportunidade de se conectar com o Criador do Universo, de receber direção para a sua vida, de encontrar paz em meio ao caos, de ser transformado de glória em glória. Billy Graham testemunhava frequentemente sobre seus próprios hábitos devocionais, dizendo: comecei cada dia nos últimos 70 anos lendo a Bíblia e orando. Nos dias em que negligenciei isso, sempre paguei o preço. Aqui temos o testemunho de um homem que pregou para mais de 215 milhões de pessoas ao longo de sua vida, que aconselhou presidentes e líderes mundiais, que foi usado por Deus de forma extraordinária. E mesmo ele reconhecia que sua força e sabedoria vinham desse tempo diário na presença do Senhor. Se alguém que foi tão poderosamente usado por Deus precisava dessa disciplina diária, quanto mais nós. A questão é que nossa natureza humana sempre busca o caminho mais fácil. Queremos resultados rápidos com o mínimo de esforço, mas o crescimento espiritual não funciona assim. É como cultivar um jardim. Você não planta uma semente hoje e colhe frutos amanhã. Você rega, cuida, remove as ervas daninhas, protege do sol excessivo e, aos poucos, com paciência e constância, vê o crescimento acontecer. Sua vida espiritual segue o mesmo princípio. Cada momento que você dedica à oração, cada capítulo que você lê da Bíblia, cada hino que você canta,
em adoração, está contribuindo para um crescimento que talvez você não veja imediatamente, mas que certamente está acontecendo. O apóstolo Paulo entendia isso perfeitamente quando escreveu aos Coríntios: assim que, irmãos meus amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. A palavra constantes aqui é fundamental. Não é sobre intensidade esporádica, mas sobre consistência diária. Não é sobre ter momentos espirituais extraordinários de vez em quando, mas sobre manter uma chama acesa todos os dias, mesmo que pequena. E Paul sabia que às vezes isso seria difícil. Por isso, ele nos encoraja lembrando que nosso trabalho não é vão no Senhor. Existe uma diferença fundamental entre disciplina espiritual e religiosidade vazia. A religiosidade vazia é externa, é sobre aparências, é sobre cumprir rituais para impressionar outros ou tentar manipular Deus. Já a disciplina espiritual genuína nasce de um coração que reconhece sua necessidade de Deus e deseja sinceramente crescer em intimidade com Ele. É interna, é sobre transformação real, é sobre se tornar mais semelhante a Cristo. Quando Billy Graham falava sobre disciplina espiritual, ele sempre enfatizava que o objetivo não era fazer Deus nos amar mais. Seu amor por nós já é perfeito e incondicional. O objetivo era nos posicionarmos de forma a receber mais plenamente esse amor e permitir que ele nos transformasse. Pense no exemplo de Daniel na Bíblia. Ele tinha uma rotina estabelecida de orar 3 vezes ao dia, sempre voltado para Jerusalém. Quando o decreto do rei proibiu orações a qualquer deus que não fosse o próprio rei, Daniel continuou orando normalmente. Ele não fez um espetáculo disso, não foi desrespeitoso com as autoridades, mas também não abriu mão de sua disciplina espiritual. Preferiu enfrentar a cova dos leões a abandonar sua comunhão com Deus. Isso nos mostra que uma vida devocional consistente não é apenas sobre crescimento pessoal, mas também sobre fidelidade em tempos de pressão. Quando você tem o hábito estabelecido de buscar a Deus regularmente, esse hábito se torna uma âncora que te mantém firme quando as tempestades chegam. A vida moderna trouxe desafios únicos para a nossa vida devocional. Estamos constantemente bombardeados com informações, notificações, exigências e distrações. Nossos smartphones se tornaram extensões de nós mesmos, sempre nos chamando para verificar uma mensagem, ler uma notícia, assistir a um vídeo. Em meio a todo esse barulho, criar espaço para o silêncio e a contemplação se tornou quase revolucionário. Mas é exatamente por isso que é tão necessário. Como Billy Graham observou profeticamente décadas atrás, o mundo está ficando mais ruidoso, mas Deus ainda fala em voz suave. Se queremos ouvi-lo, precisamos aprender a fazer silêncio. Muitas pessoas me perguntam: mas, pastor, como posso encontrar tempo para isso tudo? Minha agenda já está lotada. A resposta é simples, embora não seja fácil. Você encontra tempo para aquilo que é verdadeiramente importante para você. Se você valoriza sua saúde física, encontra tempo para exercitar-se. Se você valoriza sua carreira, encontra tempo para trabalhar. Se você valoriza seus relacionamentos familiares, encontra tempo para estar com sua família. A questão não é ter tempo, é fazer tempo. E isso requer priorização. Talvez seja necessário acordar 30 minutos mais cedo, ou desligar a TV 30 minutos mais cedo, ou diminuir o tempo nas redes sociais. O tempo está lá, mas você precisa ser intencional em protegê-lo. Lembro-me de uma enfermeira que conheci que trabalhava em turnos noturnos. Ela me disse: pastor, eu chego em casa às 7 da manhã completamente exausta. Meus filhos estão se preparando para a escola, a casa está uma bagunça e eu só quero dormir. Como posso ter um tempo com Deus nessa situação? Conversamos.
sobre flexibilidade e criatividade. Ela começou a usar os 15 minutos do seu intervalo no hospital para ler a Bíblia, orava enquanto dirigia para casa, com os olhos abertos, é claro, e usava alguns minutos antes de dormir para agradecer a Deus pelo dia. Não era um tempo devocional tradicional, mas era real, era consistente e estava transformando sua vida. Deus não está interessado na duração do seu tempo com Ele, mas na sinceridade e consistência. O que acontece quando você estabelece essa disciplina de buscar a Cristo diariamente é verdadeiramente transformador. Primeiro, você desenvolve uma sensibilidade espiritual aguçada. Começa a discernir melhor entre a voz de Deus e suas próprias emoções ou os sussurros do inimigo. Segundo, sua perspectiva sobre os problemas da vida muda. Os desafios não desaparecem, mas você os vê através da lente da eternidade, entendendo que Deus está no controle e que Ele pode usar todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Terceiro, sua capacidade de influenciar positivamente outros aumenta exponentially. Pessoas começam a notar que há algo diferente em você, uma paz que não pode ser explicada pelas circunstâncias, uma sabedoria que vem de cima. Billy Graham costumava contar sobre um período em sua vida, por volta dos 35 anos, quando ele estava passando por uma crise de fé. As críticas eram intensas, os desafios ministeriais pareciam insuperáveis e ele questionava se realmente estava no caminho certo. Foi durante esse período que ele intensificou sua vida devocional, passando horas em oração e estudo das Escrituras. Anos depois, ele reconheceu que foi exatamente esse período de disciplina espiritual intensificada que o preparou para os anos mais frutíferos de seu ministério. Deus usa os períodos de sequidão para nos aprofundar. Ele costumava dizer: se você está passando por um vale agora, não abandone sua vida devocional, intensifique-a. Querido irmão, querida irmã, se você chegou até aqui, sei que Deus está falando ao seu coração através desta mensagem. Por isso quero fazer um convite especial. Se você ainda não faz parte da nossa família aqui no canal, clique em inscrever-se agora mesmo. Mais do que números, queremos construir uma comunidade de pessoas que estão sérias sobre crescer na fé e viver uma vida que honre a Cristo. E eu adoraria ouvir de você. Conte-nos nos comentários. Depois de assistir a este vídeo, que decisão prática você vai tomar para fortalecer sua vida devocional? Talvez seja estabelecer um horário fixo para a oração, ou começar um plano de leitura bíblica, ou simplesmente separar os primeiros minutos do seu dia para agradecer a Deus. Compartilhe sua decisão conosco, porque quando declaramos nossos compromissos publicamente, eles se tornam mais reais e duradouros. Sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. A beleza da vida cristã consistente é que ela produz frutos não apenas em nós, mas através de nós. Quando você mantém uma comunhão diária com Cristo, isso afeta como você trata a sua família, como você se comporta no trabalho, como você responde às frustrações do trânsito, como você interage com estranhos. Sua vida se torna um sermão vivo, pregando sem palavras sobre a realidade e o poder transformador do Evangelho. Billy Graham sempre dizia que a maior prova da autenticidade da nossa fé não está no que dizemos nos domingos, mas em como vivemos nas segundas-feiras. E essa vida de segunda-feira é diretamente influenciada pelo que fazemos em nosso tempo particular com Deus. Não se engane pensando que uma vida devocional consistente significa que você nunca mais terá lutas ou dúvidas. Pelo contrário, quanto mais você conhece a Deus, mais você se torna consciente de sua própria necessidade dele. Quanto mais você cresce espiritualmente, mais você percebe o quanto ainda precisa crescer. Mas a diferença é que agora você
Tem um lugar para levar suas lutas e dúvidas. Você tem uma fonte de força que não depende de suas circunstâncias. Você tem um relacionamento real com aquele que prometeu nunca deixá-lo nem desampará-lo. O tempo que você investe diariamente buscando a Cristo é como fazer depósitos numa conta bancária espiritual. Talvez você não veja os dividendos imediatamente, mas quando chegarem os momentos de crise, e eles virão, você descobrirá que tem recursos espirituais dos quais nem se lembrava. Descobrirá que tem uma fé mais profunda do que imaginava, uma esperança mais resiliente do que esperava, um amor mais genuíno do que pensava ser capaz. Esses não são recursos que você desenvolveu por sua própria força ou inteligência, mas foram cultivados através de sua comunhão consistente com o Deus vivo. A disciplina espiritual também nos ensina sobre o caráter de Deus de formas que nenhuma aula de teologia poderia ensinar. Quando você ora consistentemente e vê como Deus responde, às vezes dizendo sim, às vezes dizendo não, às vezes dizendo espere, você começa a entender sua sabedoria e bondade de maneira experiencial. Quando você lê as Escrituras regularmente, não apenas como fonte de informação, mas como meio de comunhão, o Espírito Santo começa a iluminar verdades que transformam sua perspectiva sobre tudo. Quando você adora consistentemente, mesmo quando não sente vontade, você descobre que adoração não é sobre seus sentimentos, mas sobre a dignidade de Deus de ser adorado. Billy Graham, mesmo em seus últimos anos de vida, quando sua saúde estava frágil e ele não podia mais viajar para pregar, mantinha sua disciplina devocional diária. Sua esposa Ruth contava que mesmo quando ele estava com dificuldades para enxergar, ele pedia para que lessem a Bíblia para ele. Mesmo quando estava com dificuldades para falar, ele sussurrava orações. Isso não era religiosidade senil, era o resultado natural de uma vida inteira cultivando intimidade com Cristo. Para ele, buscar a Deus não era uma tarefa a ser cumprida, mas uma necessidade da alma, tão natural quanto respirar. A verdade é que todos nós temos a mesma escolha diante de nós todos os dias. Vamos viver este dia conectados à fonte da vida verdadeira, ou vamos tentar funcionar com nossas próprias forças limitadas? Vamos começar o dia ouvindo a voz do nosso Criador, ou vamos deixar que as vozes do mundo determinem nossa perspectiva? Vamos terminar o dia refletindo sobre a bondade de Deus e entregando nossas preocupações a Ele? Ou vamos carregar sozinhos o peso de tudo? Estas não são perguntas teóricas ou filosóficas, são escolhas práticas que fazemos a cada 24 horas, e a soma dessas escolhas diárias determina a direção e qualidade de nossas vidas. Como Billy Graham frequentemente citava das palavras de Jesus: "Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me." Lucas 9:23. Note que Jesus disse: cada dia. A vida cristã é uma série de decisões diárias, de colocar Cristo em primeiro lugar, de negar nossos impulsos naturais de preguiça e egoísmo, e de escolher o caminho da disciplina e obediência. Talvez você esteja pensando, mas eu já tentei muitas vezes estabelecer uma rotina devocional e sempre acabei desistindo. Como posso ter certeza de que desta vez será diferente? A resposta está em começar pequeno e ser realista. Em vez de tentar orar por 2 horas todos os dias, comece com 10 minutos. Em vez de tentar ler 5 capítulos da Bíblia diariamente, comece com 1. Em vez de tentar acordar às 5 horas da manhã para seu tempo devocional, comece acordando apenas 15 minutos mais cedo. O importante não é a quantidade, mas a consistência. Como Billy Graham sabiamente observou, é melhor ter um pequeno fogo que queima continuamente do que uma grande fogueira que se apaga rapidamente.
Permita-me deixar você com este desafio e encorajamento. Por 30 dias, comprometa-se a buscar a Cristo diariamente, nem que seja por apenas 10 minutos por dia. Pode ser de manhã cedo, durante o almoço, antes de dormir. O horário não importa, tanto quanto a consistência. Use esse tempo para orar, ler a Bíblia, meditar ou simplesmente estar em silêncio na presença de Deus. Não faça disso uma fórmula rígida, mas um encontro genuíno. E ao final desses 30 dias, avalie honestamente como isso afetou sua perspectiva, seu humor, seus relacionamentos, sua capacidade de lidar com o estresse. Eu profetizo sobre sua vida que se você fizer isso com sinceridade, você nunca mais será o mesmo. Não, porque você se tornará perfeito, mas porque você descobrirá o que significa ter um relacionamento real e vivo com o Deus do universo. Descobrirá que Ele é mais acessível do que você imaginava, mais interessado em você do que você pensava, mais capaz de transformar sua vida do que você sonhava. E quando descobrir isso, a disciplina espiritual deixará de ser um fardo e se tornará o maior prazer de seus dias. Como Billy Graham disse em um de seus últimos sermões, se eu pudesse viver minha vida novamente, passaria mais tempo em oração, mais tempo na palavra de Deus, mais tempo buscando sua face. Não por legalismo, mas porque descobri que é ali que a vida verdadeira é encontrada. Que esta seja também nossa descoberta e nossa decisão diária. Buscar a face daquele que nos amou primeiro e que continua nos amando com amor eterno, transformando-nos dia após dia à sua semelhança gloriosa.